Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. E é um prazer tê-los conosco neste programa que quer ser profundamente catequético. Eu quero, com alegria, dizer o tema de hoje: como lidar com a ansiedade. Nosso convidado de hoje, psicólogo, psicoterapeuta Dionísio Dalashevski. E vamos falar sobre ansiedade. Porque falar de ansiedade é uma necessidade, porque nós cansamos de ouvir aqui. E muito mais do que dar nome às doenças, nós queremos levar as pessoas à superação das mesmas. Eu quero lembrar que como lidar com a ansiedade é um tema sugerido por muitas pessoas. E eu quero lembrar que a fé deve ser fundamentada na Bíblia e na tradição apostólica. A fé não pode ser puramente emocional, para não levar ao fundamentalismo e fanatismo. Pessoas frágeis emocionalmente são muito suscetíveis a uma religião de curandeirismo e fanatismo. E hoje, no Fé em Debate, vamos conhecer um pouco sobre ansiedade, essa sensação que muitas vezes nos impede de um conhecimento profundo de nós mesmos e nos torna frágeis emocionalmente. Dr. Dionísio Banachevski, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, padre. O prazer é meu estar aqui de novo, conversando um pouco sobre esse tema. Acho que é muito interessante e necessário, né? Pois não, doutor Dionísio, o que é ansiedade? Vamos colocar numa linguagem bem simples assim, Eu acho que a maior causa de ansiedade é a pessoa não estar presente no seu momento de vida. Como assim? Você pode ver que quando as pessoas estão ansiosas, elas sempre estão buscando uma coisa que ainda não atingiram. Certo. Querendo buscar lá mais adiante, ou estão pensando numa coisa do passado. Entendi. Né? E aí não está vivendo aquele momento presentificado. Então o estado de ansiedade é um estado de inquietação. Seja no passado ou seja no futuro. E quando a pessoa está presentificada, por exemplo, agora nós estamos aqui debatendo esse tema. Certo. Com certeza a gente está inteiramente aqui disponível para isso. Isso nos tranquiliza. Porque a ansiedade é estar fora do momento. Fora do seu momento. Essa é a principal característica dela, né? Quando a ansiedade pode ser positiva? Se é que pode. Pode. É necessário que tenha um pouco de ansiedade, né? Eu sou dessa teoria, sabe? Não, isso é real, padre. É real. É preciso que se tenha um pouco. O grande problema é quando se vai para os excessos, né? Certo. Então, se não tem um pouquinho de ansiedade, a pessoa também vai ficar muito apática, muito parada, né? Então ela precisa de um pouco, de uma forma equilibrada para sua mobilização. É verdade, porque senão a pessoa ela não tem motivação, né? Não tem motivação. Ansiedade, então vamos dizer, numa certa dose... É necessária. É necessária. O problema é o excesso. O excesso é que faz essa inquietação e faz com que a pessoa sinta-se vazia ou fora de si mesmo, né? Veja, quando o senhor fala esse excesso, é porque ela joga adrenalina, é o quê? Ela faz uma descarga de adrenalina, ela faz uma inquietação, deixa a pessoa sufocada, deixa a pessoa angustiada, que dá para dizer assim, que é meio que um sinônimo, né? Certo. Quer dizer, então fica essa angústia, essa coisa da insatisfação. Eu tenho uma coisa, mas não sei o que é. Tenho um nó na garganta, mas não sei o que é. Entendi. Parece que tem um bolo correndo dentro. Isso é ansiedade. Isso é um estado de ansiedade. Dá para tentar diferenciar um pouquinho a ansiedade de angústia? Porque eu vejo aqui, eu tô falando que eu escuto todo dia, eu tenho uma angústia. Por exemplo, um exemplo muito claro, uma pessoa que quando começa a entardecer, ela tem uma angústia, ela não sabe do quê. Foi diagnosticado síndrome do pânico. Síndrome do pânico. É muito mais amplo do que isso. Síndrome significa conjunto de sintomas. Certo. Pânico, um medo grande, quer dizer, um medo exagerado. Então é um monte de sintomas voltado ao medo. Ansiedade ela impulsiona para que haja esse pânico. Tá. E aí quando a pessoa tem esse momento, a sensação que ela tem é a sensação de insegurança. E isso normalmente está ligado a uma situação da pessoa estar distante de saber quem ela é. De ter a plena consciência, eu sou o Dionísio, você é o padre Reginaldo, né? O nosso ouvinte João é João,
e muitas vezes a pessoa não tem essa certeza de qual é o seu estado psíquico mesmo, que lhe permite ser quem ela é. E nessa falta de identidade, ela traz esses sintomas que vão impulsionando, e quando não lidados temporariamente, o que acontece? Ele acaba traduzindo-se numa patologia que é chamada de síndrome do pânico ou uma síndrome de ansiedade. Nós podemos falar até um termo usado de uma neurose de ansiedade, né? Certo. Que é exatamente essa inquietação exagerada, quer dizer, aquilo insuportável e que a pessoa vai dentro dessa busca. E nós estamos com a Estrela na linha. Vale sua bênção. Deus abençoe. Obrigado por ter esperado e desculpa de tê-la feito esperar. Não, não tem problema nenhum. Você fala de onde, Do Estrela? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pois não, Estrela. Padre, eu sou casada há 8 anos. O meu marido ele sofre de um transtorno de ansiedade generalizado. Desculpa. Ele faz tratamento com Só um um psiquiatra. Só um minutinho que eu acho que extrapolou tua voz. Você é casada há quantos anos? 8 anos. 8 anos. O seu marido tem o quê, querida? Ele tem um transtorno de ansiedade generalizado. E ele já faz tratamento com medicação com psiquiatra já há algum tempo. Tá. Eu queria saber, eu como esposa, como poderia fazer para ajudá-lo e ele próprio. Tá bom. Eu vou abrir a palavra pro doutor, tá bom? Obrigada, tá? Doutor Dionísio. Bom, Ela quer saber como é que ela pode ajudar o marido que tem esse... eu vou entrar um pouquinho no tratamento. O tratamento, eu acho que ele pode ser até com medicação, mas tem que entender que a medicação ela vai atuar em cima do sintoma. E certamente essa ansiedade dele ela tem uma causa de alguma situação de vida dele, de alguma situação existencial dele. E aí é importante que ele busque uma ajuda para compreender isso através de uma psicoterapia. E na medida que ele consiga resolver esses conflitos, o que é um conflito? Um conflito é uma briga entre o que nós temos dentro e o que vem de fora na nossa vida. Então, entre o nosso mundo interno e o externo. E na medida que ele consiga resolver essa questão, de repente ele possa ver se tem alguma patologia diferenciada que está fazendo com que ele tenha essa ansiedade exagerada, né? Então, de repente, pode ser esse tipo de coisa. E a forma de ajudar, eu acho que é o próprio fato de estar junto, o companheirismo, né? De compreender, né? Agora, compreender também tem um limite, porque isso tem que ver até que ponto que vai levar a essa situação. Então, as doenças foram feitas para serem tratadas. Nós precisamos lutar pela saúde, pela integridade do indivíduo dentro dos aspectos saudáveis, né? Tá certo. Obrigado, Estrela, pela participação. Doutor Dionísio, por exemplo, a Mônica, lá de Maringá, está nos escutando pela Rádio Colmeia. Qual a diferença entre ansiedade e depressão? E se a ansiedade leva à depressão ou se é a mesma coisa? A Mônica de... não é de Maringá, não, é de Curitiba mesmo. Curitiba. Mônica... Ansiedade e depressão. Depressão é uma coisa, ansiedade é outra, né? Agora, a ansiedade ela pode estar dentro da depressão, quer dizer, uma pessoa depressiva, muitas vezes, ela tem essa ansiedade. Essa inquietação também, ela tem uma irritabilidade, ela também é ansiosa, ela tem uma insatisfação muito grande. Mas não necessariamente uma pessoa ansiosa seja deprimida. Exatamente, nem sempre uma pessoa ansiosa e deprimida. Quando você pega uma pessoa em estado de mania, ela também está ansiosa, né? Então a ansiedade ela vai acompanhar várias patologias, ela vai ser um sintoma de várias patologias. E então a depressão é algo um pouco mais profundo, um pouco diferente, né? Que também é muito parecido com a situação da síndrome do pânico com relação a essa questão do próprio indivíduo e da identidade dele, né? Doutor, a ansiedade pode ser tida como hereditária? Olha, existem muitas coisas que podem ser hereditárias geneticamente e outras que são aquelas heranças que nós temos das formas de família, dos comportamentos. Então vamos distinguir, é uma distinção importante. Isso. Que hereditário sempre se tem aquela ideia de genética. Isso. E o senhor está falando que hereditário também pode ser... Herdado. Né? Por exemplo, você deixa um bem material, isso não é genético, mas é herdado, né? Tá. E então, também existe a ansiedade que passa de pai para filho pela educação. Pela formação, pelo tipo de convivência, né? Então a ansiedade pode ser... Pode estar dentro da hereditariedade, né? Em vários sentidos. Até existem coisas assim de complementações que muitas vezes a pessoa tem um comportamento X em casa
E aí, quando vai casar, ele busca uma pessoa que tenha mais ou menos aquele comportamento, aquele tipo de estrutura psíquica para essa complementação, né? Compreendo. É como controlar a ansiedade quando começa a afetar de forma negativa. É a Vanessa de Divinópolis, Minas Gerais. Bom, Vanessa, a questão do controle é uma coisa perigosa, porque todo excesso de controle gera descontrole. Né? Então, eu acho que a ansiedade ela tem que ser enfrentada e ser lidada. E isso, normalmente, você tem que ver o que está levando a esse estado de ansiedade. Qual é que é essa inquietação? Ela está a serviço, por exemplo, de uma compulsividade? Ela está a serviço de um vazio existencial? Ela está a serviço de um outro tipo de patologia? Ou ela simplesmente vem em função de um estado de momento, de uma preocupação, ou de repente de não poder acompanhar as coisas da moda, os consumos da moda, enfim, essas coisas do dia a dia. Então o importante assim, é a pessoa buscar entender o que significa. A partir do momento que ela tem a compreensão e que ela elabora essa compreensão, essa ansiedade deixa de existir e até de incomodar, né? Então, não adianta passar uma receitinha, faça isso, faça um relaxamento. Claro que o relaxamento é bom, é antiestressante, quer dizer, vai ajudar a pessoa no equilíbrio. Mas o importante, assim, é que isso seja algo que venha complementando uma compreensão do que ela significa, né? Thaís, Padre, seja bem-vinda. De onde você fala, querida? do bairro Uberaba, padre, em Curitiba. Pois não, Thaís. Padre, eu tô ouvindo o Sem Debate, achei Sim. muito interessante. Eu queria que vocês me esclarecessem o fato de que o doutor falou, né? Que a ansiedade é quando a gente está fora de si. Eu queria que ele me entendesse, me esclarecesse, que eu não entendi. Porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa quando trata de motivo de trabalho. E muita gente fala que isso também a gente tem, porque eu sou deficiente visual e todo mundo fala que todo deficiente visual é ansioso. E eu também queria que ele me esclarecesse. Tá bom. Por favor, fica na linha, doutor. São duas questões. A primeira questão, ela disse, ela não conseguiu entender o que é estar fora de si. Pode ficar, a gente interage com você, Thaís. Sim, tô na linha. Tá. Esse estar fora de si, vamos esclarecer bem, né? Porque senão vai pensar em outra coisa. É estar fora do momento presente. Por exemplo, a pessoa que fica pensando no futuro, esquece de viver o que está acontecendo agora. Ou que fica somente remoendo as coisas do passado. Ah, mas tal dia me sacanearam, fizeram isso. E fica se vitimizando por isso, né? Ou fica vivendo aquelas coisas que foram agradáveis, prazerosas, e de repente não tem nesse momento, mas em vez de viver o momento atual, ela vai viver aquele momento. Então é estar fora de si do momento presente, né? Tem uma frase do Shakespeare que eu gosto muito e uso muito, que ele diz assim: só padece de solidão quem se isola das lutas do seu tempo. Então, quer dizer, a pessoa tem que estar lidando. Então, você, com esse sintoma que você fala, com o problema que você tem da deficiência visual, o importante é assim, como é que você vai se ocupar, em vez de se pré-ocupar ou de se pós-ocupar? É se ocupar agora. O que você pode fazer nesse momento para que a tua vida seja preenchida? Seja ela física, espiritual ou psiquicamente, né? Doutor, seria, por exemplo, aquela velha história. Vai comer? Coma. Coma, mastigue. Vai dormir? Durma. Durma. Vai jogar bola? Jogue bola. Exatamente. É viver o momento presente, não é? Exatamente. Vai chupar um sorvete? Chupe o sorvete e deguste o sorvete. Tá certo. Caiu a linha da Thaís. Doutor, tem aparecido muita pergunta, ansiedade e transtorno, síndrome do pânico. Eu vou fazer um esclarecimento assim de uma forma bem simples aí, com relação à síndrome do pânico. Pânico é medo, quer dizer, medo. Se nós procurarmos agora no dicionário, nós vamos encontrar uma explicação, um conceito de medo. Então, medo é uma reação que se tem diante de situações reais ou imaginárias. Ou imaginárias. Ou imaginárias. Né? Se for real... É bom. Se tem medo de atravessar a rua para não ser atropelado, olhar para os lados, isso é bom. Olhar para uma janela do 10º andar e dizer, não vou ficar pendurado aqui que eu posso cair, é um medo bom. Se precaver da segurança, é bom. Agora, quando você começa a ter um medo de algo que não existe, que é somente imaginário, esse é criador de ansiedade. Certo. Né? Então você está num ambiente, por exemplo... Por exemplo, medo de subir de elevador. Exato.
Elevador é o meio de transporte mais seguro que se tem dentro de todos os meios de transporte que estão disponíveis à humanidade. Quer dizer, é muito raro se ter um acidente de elevador, é raríssimo. E a pessoa pode trabalhar isso? Pode. Como que ela pode agir? Primeiro, quando ela não está dando conta de trabalhar sozinha isso, é buscar ajuda. Principalmente ajuda psicológica. Ou ela tomar, quanto mais consciência a pessoa tiver de si, quanto mais ela tiver esse contato consigo mesmo, mais segura ela vai ser em relação à sua vida. Porém, se ela não dominar, isso tende a crescer? Tende a crescer, porque a tendência é o quê? Quando você começa a imaginar que uma situação vai te atingir, é a crescer coisas e não diminuir. E quando se toma consciência que aquilo não tem problema, né? O que acontece? A pessoa começa a ver que ela pode dominar aquele tipo de situação. O que é uma síndrome do toque? Toque é um transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? Obsessivo compulsivo, quer dizer, obsessão é aquela pessoa que tem o costume, o jeito de fazer as coisas repetidamente e que muitas vezes ela não percebe que ela já fez 2 ou 3 vezes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a obsessão por lavar as mãos. Então ela vai lavar as mãos 50 vezes por dia e está achando que ela tem a sensação de que está suja, né? A compulsividade é um exagero dentro daquele tipo de busca. Certo. Então ela vai preencher um vazio de algo que não existe. E a compulsividade ela vai aparecer tanto nesses comportamentos obsessivos, como ela pode aparecer também em comportamentos de consumos. Então, por exemplo, consumo da internet, Entendi. Consumo do sexo, consumo da droga, consumo do álcool, consumo da comida. E o que tem ansiedade nisso? A ansiedade propulsiona isso. É a mola que dá energia para que isso aconteça, né? Então, quando você pega, por exemplo, a grande mola propulsora de uma compulsividade de comida ou de bebida ou de drogas é o quê? Uma coisa chamada culpa. Né? Então a pessoa entra numa cadeia, numa roda viva, e essa ansiedade ela está sempre dando a energia necessária, está sustentando para que a pessoa se mantenha dentro daquele comportamento. Então, tanto da obsessividade quanto da compulsividade. Né? Ana Paula, Deus a abençoe, filha. Amém, padre. Você fala de onde? Eu falo de Londrina. Pois não, Ana Paula. Padre, é assim, desde janeiro eu estou fazendo tratamento de ansiedade. Sim. Passei por 3 médicas, eu estava sentindo assim uma dor muito forte no peito. E aí eu fui pro hospital. Certo. E passei, por incrível que pareça, por 3 médicos e os 3 disseram que eu tinha ansiedade. Tá. E eu tô tomando fluoxetina desde janeiro. Tá. Assim, mas eu sinto que às vezes eu ainda tenho um pouco de ansiedade. E eu queria saber se eu preciso passar por algum outro tipo de tratamento. Doutor, o senhor pode interagir com ela, por favor? Tranquilo. Ana Paula. Ana Paula, primeiro, remédios atenuam sintomas. A ação do remédio é remediar. Então ela vai atuar no sintoma. Agora, certamente você tem essa ansiedade por alguma causa. Se é por uma causa depressiva, de repente essa medicação que você está usando pode te ajudar. Mas se você não tiver a compreensão de saber o que é que está acontecendo, você vai ficar mudando de medicação e vai chegar um momento que você vai estar dependendo da medicação. Então você lidar com o que te causa essa ansiedade. E aí é importante que você busque ter essa compreensão. Se for um médico psiquiatra que também seja psicoterapeuta, ele poderá te ajudar com a psicoterapia associada à medicação. Agora, se não for esse médico psiquiatra, é muito generalista esse negócio de dizer que você tem uma ansiedade. Então aí é importante que você busque um psicoterapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, e que aí em Londrina tem muitos profissionais de altíssima qualidade e que eles poderão te ajudar. E possivelmente você não tenha nem necessidade de tomar medicação com o passar do tempo. Porque mas hoje isso tem que ter uma orientação profissional, Ana Paula. Doutor, hoje está meio que banalizado, né? Tudo é depressão e tudo é remédio. Existe uma coisa da moda aí, e eu tenho questionado muito esse movimento da psicofarmacologia. É verdade, tem gente ganhando muito dinheiro. Você pode perceber que o que mais cresce no Brasil é em cada esquina uma igreja neopentecostal e farmácia. Farmácias. E sabe que isso é um dinheiro, padre, que não se faz a conta.
A hora que a gente para pensar nessa questão da psicofarmacologia, e não só da psicofarmacologia, vamos pegar aí um estimulante que nós tivemos, o exemplo do Viagra, né? Viagra. Agora, recentemente, E depois ele foi vendido por anos e anos até derrubar a patente, por quase R$200 a caixinha dele. Verdade. Agora ele caiu para R$20, R$30. Por que tem que ter essa ganância, Exato. né, por todos esses anos? Por que esses milhões e milhões e bilhões de dólares têm que ser encampados por uma única agremiação e não ser distribuído pela população? Tem até um filme que eu indico sobre esse assunto que chama-se O Jardineiro Perfeito. Eu indico, é um filme que você pode encontrar em qualquer locador, que fala sobre esse exagero e essa ganância Isso. dos meios farmacêuticos. E hoje, eu discuto, inclusive, já discuti com vários colegas médicos, exatamente essa questão. Para que tem necessidade de todo esse movimento da psicofarmacologia? Hoje verdade. nós temos uma diminuição de psiquiatras que são também conhecedores da psicoterapia e temos aí um grande volume da psicofarmacologia. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que a sociedade tem que questionar, né? Tá certo. Ansiedade provoca sintomas físicos? Ana Paula de Umuarama, doutor. Provoca. Ela propulsiona vários tipos de somatização. De repente a pessoa está somatizando uma dor de estômago, Dor de cabeça, enxaqueca. Dor de cabeça, enxaqueca, um problema, uma hiperpulsação e assim por diante, né? Tanto é que as pessoas muitos cardiologistas recomendam, olha, não vai assistir um jogo de futebol porque você vai ficar muito ansioso e pode ter uma parada cardíaca. Né? Exato. Então, quer dizer, ela causa situações. Né? Então, respondendo para Ana Paula, pode. Pode provocar sintomas físicos. Não só pode, como provoca. A Ana Cláudia Siqueira, de Ourinho, São Paulo, está nos escutando, e ela pergunta, a ansiedade pode causar quedas de cabelos? É uma forma de somatização, né? Quer dizer, Mas então, pode? Pode. Por exemplo, uma pessoa que começa a ter quedas, não necessariamente ela é um problema hereditário, Não. mas... Pode ser uma situação emocional, né? Certo. E a ansiedade está no meio dessa situação emocional. Antiga psicose parou de existir? Não, psicose continua existindo, né? Existem vários tipos de psicose. A própria esquizofrenia é uma coisa comum. Nós temos as psicoses causadas por substâncias psicoativas, por exemplo, as pessoas que têm uma psicose por álcool, né? A Korsakoff. Nós temos as psicoses, que é a antiga PMD, que hoje é tratada como um transtorno de personalidade bipolar com sintomas psicóticos. Certo. Ela continua existindo. Então nós temos vários tipos. Temos por intoxicação, né? Uma intoxicação, por exemplo, de um agricultor por um agrotóxico X, ele pode fazer uma depressão do sistema nervoso e ter sintomas psicóticos. Entendi. Como se estivesse em surto, né? Padre Reginaldo, ter compulsividade por comida faz parte da ansiedade de uma criança? A Silvia Andréia Silva Araújo. Isso é uma coisa muito comum, padre. A ansiedade é um dos sintomas dessa compulsividade. Quer dizer, Tá. E as Compulsividade crianças... de comer. Isso, de comer. Na verdade, ela está preenchendo um vazio dessa vida. Quer dizer, não importa se é criança ou se é adulto. E como hoje nós temos muitos estímulos, por exemplo, você deu o exemplo assim, a hora de comer, vamos comer. Hoje as pessoas comem muito na frente do computador, muito na frente da televisão. E o que é essa ansiedade para a pessoa que está desenvolvendo uma obesidade? Ela não degusta, ela simplesmente engole. Por exemplo, como essa mãe pode ajudar essa criança? Mas a mãe pode ajudar essa criança que está com compulsão? Olha, a primeira coisa é tomar consciência dessa compulsão. Tomar consciência. Fazer a criança tomar consciência. Os dois. Começa pela mãe. Tomando consciência dessa compulsão. E a partir desse momento, buscar dispositivos de presentificação, né? Quer dizer, vamos comer. Na mesa. Vamos comer na mesa. Prato cheio, prato normal. Fazer ver a comida. Isso. Come, educa-se para comer devagar. Quer dizer, faz um processo de reeducação em cima disso. Tenha paciência para lidar com isso. Saiba que é muito frustrante lidar com uma pessoa compulsiva, né? Porque ela é reincidente. E quando não se tem essa condição por conta, porque muitas vezes é assim, padre, me dá $1 milhão agora. Às vezes não te dou porque não tenho. Então te dá o que tem. Então se a mãe de repente tem uma ansiedade, e essa ansiedade é projetada para a criança. Agora, se a mãe tem a tranquilidade, ela vai ter a paciência para lidar. Se ela não tem paciência, é porque ela também é ansiosa, né? O Joel está fazendo uma pergunta, prefiro não identificar de onde. A ansiedade leva à dependência química?
é um dos sintomas, né? Aquele vazio que o dependente químico tem e que ele busca preencher através da sua compulsão é um estado de ansiedade, né? Para ele aquela coisa, ele só vai sentir-se bem se ele tiver com aquela substância dentro dele. Então ele vai na busca, nesse imaginário, na busca daquele estado. Então o dependente químico, principalmente de álcool, eu cansei de ouvir assim de pacientes dizer assim: a gente não bebe muito por gostar da bebida, mas a gente bebe para ficar turbinado, para entrar naquele estado de X lá, né? Eu não sei, Josafá de Bezerros, Pernambuco, está fazendo a pergunta. Para onde leva uma ansiedade se não for tratada? Pode levar até pro túmulo, né? Quer dizer, morre por ansiedade? Pode morrer, aquela coisa, a pessoa sufoca, entra num estado de repente de pânico ou situação parecida e acaba se destruindo, quer dizer, eu acho que tudo tem seu nível, né? Então todas as doenças elas vão de um nível mínimo a um nível máximo, quer dizer, a gente tem que tratar que a doença sempre volte para o nível mínimo e que a saúde vá para o nível máximo. Agora, onde é que vai chegar é muito difícil dizer. O importante assim, é a pessoa buscar formas de lidar com a situação, quando ela se torna patológica, né? Cleide, gostaria de saber, é necessário tomar medicamento e tomo fluoxetina, mas vivo angustiada. Veja, isso é um equívoco muito grande, essa coisa de tudo tem que tomar medicamento. Isso é um costume, né? É uma questão até de cultura hoje que a gente tem. Muitas vezes um chazinho de camomila é muito melhor do que uma fluoxetina. Mas, doutor, o pessoal está insistindo. Ribamar Xavier, lá de Juazeiro do Norte. Tomar remédio. Pois tem que avaliar o que é essa ansiedade. Muitas vezes o remédio, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Mas se o médico... Desculpa, eu vou fazer outro papel aqui. Se o médico indicou tomar, não é? Veja, se o médico receitou, sim. Agora também tem que ver a quantas que anda esse diagnóstico desse médico. Porque, doutor, eu atendo muita gente aqui que brinca com remédio antidepressivo. Toma, aí fica bem, para. Não pode. Quando você toma uma medicação, ela tem um período. Você não pode parar, depois que começar a tomar uma medicação dessas, ela tem um tempo que ela tem que ter o acompanhamento. E tanto a entrada quanto a retirada da medicação tem que ter uma recomendação médica. Como controlar a ansiedade em crianças? É a Marliana de Fortaleza. É só o próprio indivíduo que pode controlar a ansiedade. A criança, é importante que ela tenha algum tipo de estímulo, que ela tenha também um bom diagnóstico. Vamos dizer que nós pegamos uma criança com déficit de atenção, uma criança que tem uma dislexia. E aí, de repente... O que é dislexia, doutor? É uma patologia própria da criança, uma criança que vai apresentar mas existe adulto disléxico? Existe. O que é disléxico? Disléxico é uma pessoa que ela tem uma disfunção. Está sempre no mundo da lua? Pode estar no mundo da lua, exatamente. Ela pode estar trocando coisas, ela tem dificuldade de atividades motoras, né? Entendi. E muitas vezes não sabe o rumo, pega o carro, se perde. Dificuldade de concentração e assim por diante. Exato. Então, de repente a pessoa pode ter, ou pega lá um déficit de atenção, né? Ou pega lá uma criança hiperativa, que é mais ou menos parecido, e aí você vai dizer assim, não, mas vamos controlar. Não, de repente essa criança ela precisa de um outro tipo de orientação. Doutor, o apartamento, ele gera muita ansiedade, né? Morar em apartamento, né? A falta de atividade física, na verdade. Exatamente, eu acho que aí o problema é a descarga da energia, né? Quer dizer, então você não tem o contato com a terra, você não tem o contato, tem um espaço extremamente limitado, né? Por que hoje, digamos, a sociedade tem essa coisa tão forte da ansiedade? Principalmente nos grandes centros. Porque existe uma competitividade muito grande de espaço. Do espaço, de local, de promoção. Exatamente, quer dizer, uma competitividade o tempo todo. Nós estamos aqui em Curitiba, se nós saímos agora, aqui da onde a gente está, andar 2, 3 quadras aqui, nós vamos encontrar milhares de pessoas. Certo. Né? E de repente no interior, as pessoas ficam um pouco mais tranquilas, elas têm mais tempo, elas conversam mais, usam mais o tempo para isso. Atividade física é importante para quem vive o estresse do mundo moderno? Com certeza. Principalmente porque hoje o trabalho ele é muito intelectualizado, né? As máquinas fazem um trabalho pesado. E aí as pessoas têm uma movimentação menor dos seus corpos. Então, aí é suprido pelo quê? Por uma atividade física. Principalmente as atividades mais simples, como caminhar, andar, fazer algumas distâncias, carregar algum tipo de peso, né? Quando estou ansioso,
deve ser um rapaz, sempre fico descontando em mim mesmo, roendo as unhas. E não consigo dormir. O que fazer? Colocar pimenta nas unhas? Desculpa. Não, mas veja, e são coisas usadas. Se você pegar, por exemplo... Os antigos faziam isso. Não, hoje nós temos um grande resultado na compulsividade por um estímulo assim. O que é aquela fotografia na carteira de cigarro? É um estímulo aversivo. É uma pimenta na unha aquilo. Certo. O cara olha aquela fotografia e vê isso. Quer dizer, o estímulo aversivo pode ajudar. Mas é importante, ele está lidando com o sintoma e não o que causa esse sintoma. Tá, então, no caso concreto dele, o que... No caso concreto, ele pode usar esse tipo de coisa, mas ele tem que ver qual é a razão disso. Para que ele precisa roer a unha? A serviço do que está esse comportamento? Esse é o processo de consciência. De consciência, exatamente. E esse processo é que vai ajudá-lo a não roer. Então não adianta você chegar e tirar o sintoma. Ele pode mudar esse sintoma para outro lugar. Né? Por exemplo, o ticket. Aquele tique da pessoa. É um outro sintoma que, de repente, ela pega aquilo e aquilo vira uma mania dele, né? As pessoas popularmente comentam isso. Mas o cara tem a mania de roer a unha, ele tem a mania de coçar a cabeça, né? Ou de piscar de tal forma. Então são os tiques que, de repente, são formas que a pessoa cria, algumas por ansiedade e outras por uma situação, sei lá, muitas vezes inexplicável, ou por imitação, né? A Luciana, também Gama Mendonça. Padre, como ajudar uma pessoa que tem ansiedade, doutor? São todas as coisas que nós falamos até agora, né? E principalmente é ter a compreensão e ver como é que essa pessoa vai fazer o seu caminho para resolver isso. Principalmente quando não tiver competência sozinha ou com a ajuda das pessoas da família, que busque uma ajuda adequada profissionalmente. Edgar Avelino também está e perguntou: eu fico muito ansioso todo início do mês. Sempre me vem a impressão que não vão conseguir pagar minhas contas. E aproveitando a pergunta do Edgar, existe uma ansiedade. O senhor falava, eu só quero voltar. Tem uma prova por fazer, tem algo por fazer. Existe uma ansiedade provocada por um fato. Podia fazer essa distinção? Veja, toda vez que pinta uma situação de insegurança, por exemplo, o nosso ouvinte que falou que ele tem ansiedade no começo do mês, se vai conseguir pagar as contas. A outra pessoa que vai fazer uma prova. Se nós fizéssemos uma leitura mais técnica, eu diria assim que essa pessoa ela tem um complexo dentro dela de sentir-se incapaz muitas vezes para as coisas. Tá. Então ela coloca isso, e isso é o fator gerador de ansiedade. Então, muitas vezes, eles pegam um aluno brilhante, né? Sim. Eu me lembro uma vez de uma menina, ela estava fazendo vestibular de medicina. E ela gabaritava um monte de prova, ia muito bem. Só que quando chegava na hora da prova, tinha um momento que ela dava um branco. Aí, a gente trabalhou essa situação, ela passou num outro tipo de vestibular, e digo, olha, tua competência está aí, vai relaxada. Foi relaxada a fazer aquele vestibular, passou em 3 universidades com o curso de medicina. Quer dizer, então, a competência ela tinha, só que naquele momento aparece um movimento inconsciente e que traz à tona esse complexo de sentir-se inferiorizada, né? Ou incapaz. A pergunta, ansiedade tem cura? A pergunta é do Elton Kraffer. Toda doença tem cura, quando a pessoa busca a ajuda certa, acredita, tem a sua fé para que ela possa resolver aquilo. Agora, tem que sempre estar acompanhada da ajuda certa. Eu sempre brinco assim, que Deus nos deu a condição, nós temos que fazer a nossa parte, né? A Maria, de Juazeiro do Norte, insiste na pergunta. Já apareceu várias vezes. E a pergunta dela é: como sair da dependência do remédio? Olha, dependência de remédio é uma dependência química exatamente igual à dependência de cocaína, igual à dependência de crack, igual à dependência de álcool. Muitas vezes a pessoa precisa passar até por um internamento para desintoxicar e poder lidar com essa dependência. Então, hoje a gente classifica as dependências no mundo. Primeiro lugar, o álcool. Segundo lugar, é medicamento. Depois é que vem as dependências das substâncias ilícitas. Mas, doutor, não é a pessoa que vai decidir se sair, deixar o remédio ou não. Ela precisa ter um esforço muito grande e buscar uma ajuda especializada. Né? Tá certo. Então, de repente, se ela não tem condição, não tem... O próprio médico pode tentar ajudá-la, o psicoterapeuta, mas muitas vezes ela pode precisar de uma ajuda um pouco mais forte, de uma proteção maior, principalmente para fazer a passagem da síndrome de abstinência, que significa o seguinte: síndrome, sintomas
da falta da droga. Então, nesse caso, se ela é dependente de medicamento, ela é uma dependente química de uma substância psicoativa, igualzinha às outras. Para quem está ansioso, tinha uma pergunta no Facebook. O senhor recomenda algum tipo de exercício na hora do surto de ansiedade? É a presentificação. Respira. Respiração é o primeiro princípio da vida. O segundo princípio da vida é tomar água, né? O terceiro é alimentar. Então, as três coisas que nos alimentam é o ar, o oxigênio, o líquido e o alimento. Né? Então, quando a pessoa está naquele momento desesperador, respira profundamente, sente o ar passando pelo seu corpo, leva até o abdômen, até a barriga, solta devagarzinho, toma consciência do corpo. Segundo, toma até um copinho de água, né? E depois se alimenta tranquilamente. E quarto, reze. Tá bom, doutor. Um abraço. 28. Eu quero agradecer ao doutor Dionísio e estar hoje no programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Disponha sempre, padre. Eu acho que a gente tem, todas as pessoas que tiveram a graça de ter um conhecimento, acho que elas têm por obrigação compartilhar isso com as pessoas, né? Eu acho que a vida é feita disso, né? Então a gente sempre tem um prazer de estar compartilhando isso aqui, que é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, né? Tivemos hoje a participação do Dr. Dionísio Danashevski. Quero agradecer, desejar a vocês um bom final de semana. Eu espero que tenha ajudado a você. Que Deus o abençoe e vamos em frente com a graça de Deus, porque evangelizar é preciso.